E irmãos e irmãs, agora Deus, em agosto de 2024, revela para a sua serva, Deusilene Souza, que o juízo dos vivos, ou seja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, termina no dia 22 de outubro de 2024. Essa foi a revelação que Deus revelou para a sua serva, Deusilene Souza. Irmãos, no dia 22 de outubro de 2024, termina o juízo dos vivos, ou seja, finaliza o grande dia 10 do sétimo mês, como L.G. White diz no livro O Grande Conflito. Vivemos hoje no grande dia da expiação. Saúde a todos com a paz de Cristo, que a mesma habite nos corações, não sou hoje eternamente, amém? Em maio de 2021, no dia 3 de maio de 2021, o Senhor revela que iria começar o julgamento dos vivos, começando pela liderança adventista, a qual foi rejeitada. Quando deu, no dia 22 de outubro de 2021, o Senhor revela que terminou o julgamento da liderança adventista e ela foi rejeitada. E nessa mesma data começou o julgamento da membresia adventista. E quando deu agora, em agosto de 2024, o Senhor revela que no dia 22 de outubro de 2024 vai terminar o julgamento da membresia adventista. Então aí nós vemos a revelação que Deus passou para a sua serva, Deusilene Souza, a respeito dos juízos dos vivos, que iniciando pela liderança da Igreja Adventista, e nesse julgamento ela foi rejeitada. Iniciou, como ela já falou, no dia 3 de maio de 2021 e terminou da liderança rejeitada no dia 22 de outubro de 2021. Ela foi julgada e foi rejeitada a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, não foram aprovados, certo? Seus nomes foram riscados do livro da vida. E nesta mesma data, como ela falou, 22 de outubro de 2021, iniciou o julgamento da membresia. E agora, como Deus revelou para ela, vai terminar o julgamento da membresia da Igreja Adventista no dia 22 de outubro de 2024. Termina, irmãos, o julgamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que significa isso? Significa que o grande dia 10 do sétimo mês, que começou no dia 22 de outubro de 1844, termina agora no dia 22 de outubro de 2024. O grande dia 10 do sétimo mês, como Eluate fala no Grande Conflitos. Vivemos hoje no grande dia da expiação. O grande dia da expiação termina no dia 22 de outubro de 2024. Mas Cristo ainda permanece no lugar santíssimo do santuário celestial, porque terminou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ele vai demorar ainda um momento, como está no livro Primeiros Escritos, um momento ainda no lugar santíssimo do santuário celestial. E isto significa o que acontecerá, o fim do grande dia 10 do sétimo mês, no dia 22 de outubro de 2024, significa que a porta da graça se fechou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto está de conformidade com o que está escrito nos livros de L.G. White. Ao passo que a porta está fechada para aqueles que não quiseram entrar
estará aberta para aqueles que ouvirão a mensagem pela primeira vez, ou seja, está aberta para as igrejas que não são igrejas adventistas, que não são, que não tem a luz sobre o sábado, mas para a igreja adventista foram julgados. Isto significa o que, irmão? 22 de outubro de 2024 significa que começa a bênção para aqueles que foram aprovados. E também começa a maldição para aqueles que foram não aprovados. Mas isto não significa que é no dia exato, 22 de outubro, que eles logo receberão a sua maldição. Dali em diante, conforme os passos que eles darão, cada um conforme o que se seguirão. Isto em dias, meses e anos. Cada um receberão. Assim também os que foram aprovados. Cada um receberão conforme individualmente. Aqueles que foram aprovados receberão conforme as suas condições que estarão agindo. Então tem que voltar para Jesus agora. Agora, se não quiser também não é obrigado, não. Fica aí, Lago de Fogo, sofrendo eternamente. Não vai na ideia do Rodrigo Silva, não, viu? Rodrigo Silva, que é só um sofrimentozinho ali de um tempinho, depois passa. Vai não, irmão. O bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Caixão dela preta, Lago de Fogo e colo do capeta. Rodrigo Silva prega essas coisinhas. Vocês gostam do Rodrigo Silva, né? Rodrigo Silva É um herege. arqueólogo, o cara tem um conhecimento legal. Teólogo não, ele é arqueólogo. Arqueólogo. É, teólogo não. Teólogo também, não é não? Não, se fosse teólogo ele era crente. Historiador. Não, se fosse teólogo ele era crente. Não existe teólogo que não é crente, irmão. Não existe ninguém que estude sobre Deus que não é crente, que não se a Deus. Mas você está dizendo que ele não é crente, o Rodrigo Silva? Não. Ele é da Adventista. Ele é herege. E desde quando é Adventista é igreja? É uma seita. Adventista do sétimo dia seita. É uma seita. O Rodrigo Silva é um herege. Prega seita. Prega seita. Ellen White. As revelações de Ellen White. Ah, vai descartar pra você falar pra mim que o cara... Inclusive o pastor presidente do conselho da minha cidade, pastor, eu vou dar o nome dele, pastor Anselmo de Carvalho, levou o Rodrigo Silva lá para pregar para pastores. Pregar o quê? Para guardar sábado? Pregar o quê? O sono da alma? Pregar o quê? Que Jesus é um anjo? É isso que eles acreditam. Você acredita nisso também? Não. Que Jesus é um anjo? Não. Que você tem que guardar o sábado? Você acredita no sono da alma? Eu acredito na divergência teológica. Não tem divergência. Não tem divergência teológica. Ali é uma heresia. Não, é heresia. É uma seita. Mas existem coisas aproveitáveis do que o cara fala. Arqueologicamente, muita coisa. Teologicamente, nada. Você vai falar pra mim que tem alguma coisa boa do Testemunho de Jeová que dá pra... Não tem. Então, eu conheço, não. Ah, tá. Porque senão... Tem algumas coisas no... No Testemunho de Jeová, o exemplo que eles têm é na evangelização. Me aponte uma igreja no Brasil que evangeliza mais do que os TJs. Tem uma coisa no espiritismo que eu acho que é legal. O espiritismo ali tem uma coisinha. Você acha? Não, você acha, né? A caridade. Trabalha muito na caridade, no amor. Me fala uma religião que mais trabalha no assistencialismo do que o espiritismo. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso não faz deles uma igreja. E nós continua sendo uma seita. Nós precisaríamos aprender com Não, ninguém precisa aprender com herege. Precisa aprender com a palavra de Deus. Precisa aprender com o que é a igreja primitiva. Por exemplo... Não vem com esse papo. Os Testemunhos de Jeová evangeliza mais do que qualquer outra igreja. Parabéns. Não deveríamos seguir esse exemplo de evangelização? Triste é quem eles evangeliza. Nós que temos a verdade, que acreditamos ter a verdade e não estamos fazendo o que eles fazem. E aí? Ou seja, nós estamos dando espaço para que eles disseminem somos negligentes. As heresias que eles... Mas isso não faz deles uma igreja. Continua sendo uma seita. Eu hoje, teologicamente falando, não concordo mais com o catolicismo, ok? Teologicamente. Teologicamente, eu não sou católico. Eu não rezo mais a Ave Maria. Eu não rezo mais Salve a Rainha. Eu não faço mais a novena. Eu não guardo mais Sexta-feira da Paixão. Porém, se eu disser que só vai para o céu, ou só está na glória, ou só está com Deus, os adventistas do sétimo dia, o que eu faço com os 13 anos que eu passei na igreja católica e que eu senti ele tão perto de mim?
Eu não posso anular. E se eu morresse antes de me tornar adventista? Eu ia para o inferno? Então, gente, assim como eu estava lá e já amava a Deus, tem um monte de outros Rodrigos lá fora que continuam amando a Deus. E vou dizer para você, no céu, essa frase não é minha, essa frase é de John Milton, no Paraíso Perdido. Ele falou que no céu nós teremos 3 surpresas. Muita gente que a gente tinha certeza que encontrar, a gente não vai ver. Muita gente que a gente não esperava, a gente vai ver. E qual a terceira surpresa? A gente tá lá. Que legal, eu tô aqui apesar de mim mesmo, sabe? Então, assim, hoje eu consigo viver numa boa com isso. Eu não sou hipócrita. Hoje eu tenho minha convicção teológica, mas os meus irmãos vão além disso. Porém, se eu disser que só vai para o céu, ou só está na glória, ou só está com Deus, os adventistas do 7º dia, o que eu faço com os 13 anos que eu passei na igreja católica e que eu senti ele tão perto de mim? Por que a igreja adventista não vai ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Porque nós temos um profeta moderno. Porque nós temos um profeta moderno. Nós temos em Ellen G. White o cumprimento profético de Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Nós temos uma profetisa. Nós brasileiros amamos Ellen G. White. Só não seguimos, mas nós amamos. De que adianta amar se não seguimos? De que adianta amar se não seguimos? E aí a gente começa a ler Ellen G. White e percebe quantas vezes estamos nos afastando das orientações que Deus nos deu através dela. Nós precisamos ler mais o que essa mulher escreveu e, sobretudo, buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas. E, sobretudo, buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas. Deus tem na igreja adventista o seu remanescente fiel, mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo. Eles estão lá fora em Babilônia. Mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo. Eles estão lá fora em Babilônia. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Agora, o conceito de sacudidura é que a igreja vai ser sacudida, o trigo e o joio. E quem é que sairá fora? O joio. O trigo fica. Então, nessa sacudidura final, os infiéis sairão da igreja e eles darão lugar aos sinceros de Deus que estão em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então, os sinceros de Babilônia virão para a igreja remanescente e os infiéis do remanescente irão para a Babilônia. E eles se tornarão os nossos piores inimigos. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja. E ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja. E ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel.